Está no ar mais um Palavra de Especialista. Hoje eu estou com a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Adilson José Vieira Pinto e o Dr. José Pedro Zacariotto. São delegados de polícia, hoje são advogados no escritório Vieira Pinto Sociedade de Advogados. Eles estão num bate-papo aí, não sei se acompanhou a primeira parte. Falamos de lei orgânica, direito administrativo disciplinar. Agora vamos falar mais um pouco aí de outros aspectos também, direito administrativo, da lei de improbidade, né, a novidade aí da lei de 2021. Acompanhe essa segunda parte, tenho certeza que vai ser muito bom esse papo aí nessa segunda parte, e acompanhe aí quem não assistiu a primeira parte, que foi uma aula de direito aí. Falando de uma outra lei importante que está ligada à administração, né, pública, está ligada ao direito administrativo e teve uma alteração recente, né, teve debates, né, teve manifestações na época sobre a lei de improbidade. Quais são os principais reflexos, doutor Zacariotto, no âmbito disciplinar da nova lei de improbidade administrativa? Primeiro, é algo que ainda está em aberto, e que isso sim seja uma reflexão maior, que diz respeito à previsão da lei de improbidade acerca de um regime jurídico muito específico, né? Que é do denominado direito administrativo sancionatório. Então, a improbidade se processa segundo as normas, princípios e regras pertinentes ao direito administrativo sancionatório. Porém, nós discutimos isso na academia, discutimos isso nos processos, discutimos isso em todos os planos, e agora mais do que nunca, quais são realmente os princípios que informam o direito administrativo sancionatório. E mais ainda, uma discussão que eu acho ainda mais palpitante, quais as garantias que socorrem, garantias constitucionais, que socorrem direito administrativo sancionatório aplicado no processo administrativo sancionatório. Esse processo administrativo, ele adquire ali uma multiplicidade de formas, é um processo de improbidade, um processo administrativo disciplinar, né? Ali buscando ali uma solução de um conflito funcional, os processos relacionados às sanções aplicadas no âmbito do poder de polícia, da regulação. Então, quais garantias são pertinentes de transporte da Constituição ali para todos esses processos? Tá? Esta nova lei, a lei é a mesma, houve apenas essa reforma, né, do ano passado, ela despertou esse debate que está inconcluso. Então, mas como eu digo, a parte mais empolgante é aquela que pergunta para o processo administrativo disciplinar, que é isso que nós estamos em fórum. Nós transportamos todas as garantias aplicáveis ao processo penal? Sim, não, né? E por quê? E exatamente um dos motivos que afastaria essa aplicação, segundo alguns, é porque o bem jurídico tutelado no plano disciplinar ele é muito mais fraco, digamos assim, do que aquele que o direito penal tutela, né? Que é a liberdade, o processo penal tutela, que é a liberdade. E nós acabamos de mostrar que não é exatamente isso. Então, essa é uma questão, como eu disse, está inconclusa, mas que a edição dessa nova lei ali suscitou fortemente, né? Só para não irmos muito longe, há um segundo ponto que eu acho que merece muito aqui a atenção, principalmente das autoridades corregedoras, é a posição que essa nova lei deu ao investigado, não é ao processado, ao investigado por improbidade. Pois, segundo a nova lei, o Ministério Público, ele para apurar essa lei, ele pode instaurar ali um inquérito civil público ou um outro procedimento administrativo. Mas ele, quando tiver uma suspeita, tiver um investigado, ele deve notificar o investigado, a fim de que o investigado saiba que está sendo investigado e tenha a possibilidade de se manifestar e com o intuito, inclusive, de colaborar na apuração. Então, vejam
a posição, a dignidade que se deu ao investigado no ato de improbidade. Então, eu destacaria esses dois pontos, Rodrigo, senão você me perda de ficar falando aqui o resto do dia. Eu traria um como uma forma suplementar, que eu acho também importante, é a questão do que vem a ser a improbidade, o ato ímprobo hoje, né? E pela nova lei é algo que necessariamente leva à consideração de um ato doloso, né? De um ato assim querido, de um ato objetivado, né? E eu acho que isso tem que refletir no campo disciplinar. Tem uma lei, o artigo 75, salvo engano, o inciso 12, da LOP, que cuida ali ou 11, que cuida lá dos atos de improbidade, né? Então, eu acho que a autoridade corregedora, a partir da edição dessa nova lei, tem que ter o zelo, né? Na portaria instauradora lá do processo, né? Assegurar que está buscando a responsabilização do policial por ato de improbidade, é um ato realmente considerado de forma dolosa. E o que me preocupa muito nesse campo é a questão do que é a tal da violação da legalidade como ato de improbidade, né? Porque qualquer violação à lei seria uma violação a priori do princípio da legalidade, mas nem toda violação da legalidade, né, nos conduz a um conserto sobre um ato de improbidade, né? Então também tem que existir muito cuidado na hora da instauração, né, de termos ali um desenho objetivo bastante claro, até para que possa ser ali o marco inicial de uma boa defesa, né? Só vou poder realizar uma boa defesa se eu tiver uma acusação clara, objetiva, que realmente dê ao acusado a condição plena e suficiente de entender qual é a acusação, afinal de contas, né? Então, a questão do ato doloso, eu acho que é importante também trazer aí à baila, né? Esse bate-papo aqui eu estou pensando essa questão de princípios, tal. O doutor Adilson traz muito a questão do direito penal também para discussão aí. Existe um princípio que é aplicado hoje, até tem balizas de aplicação do princípio da insignificância. Ele cabe no processo disciplinar, o princípio da insignificância. Para quem não conhece o princípio da insignificância, eu vou falar breves aqui, considerações que eu peguei hoje na doutrina, que são condutas em que o resultado não é suficiente para que a gente tenha uma punição do agente, para que você instaure um procedimento, no caso o processo penal, para que você não vá, né, aos mecanismos, né, do Estado para se apurar, para se punir. Então são condutas que não tenha que você startar todo um mecanismo de apuração de processos e tá, para no final não ter uma punição, para no final foi tão insignificante aí o que você fez para o direito penal. No caso, né, a gente está trazendo para o direito penal, e aí eu vou perguntar se cabe no processo disciplinar, que não cabe nem punição desse agente. Olha, nós temos decisões até do STJ afirmando a presença, sim, da insignificância, a relevância do reconhecimento da insignificância no processo administrativo disciplinar. Temos ali, se eu não me engano, acho que um manual da Controladoria Geral da União que ensina a aplicação do princípio da insignificância como uma forma de se aferir se houve ou não, ocorreu ou não, de fato, uma infração. Vamos lembrar que as infrações, e eu enxergo dessa maneira, de forma muito clara, quando se veda um determinado comportamento, né, estabelecendo deveres e proibições, busca-se, obviamente, realizar isso com uma determinada objetividade, né? Não é à toa, não é perdido. Busca-se preservar um determinado bem jurídico. E quais são os bens jurídicos que estariam sendo protegidos pelo regime disciplinar? Poderia dizer a função pública, a boa função pública, o exercício adequado, o exercício proficiente da função pública, a probidade administrativa, que nós falamos há pouco, né? Se uma determinada conduta ele parece arranhar a lei, mas não traz nenhum prejuízo, um prejuízo ínfimo, né? Ali a função pública, a probidade administrativa, né? De fato, não se pode falar numa infração disciplinar. Se não há uma infração disciplinar, naturalmente não se pode instaurar o processo. É claro que isso depende de uma análise, no caso concreto,
Mas vamos pensar rapidamente, o sujeito ele atrasou-se para o seu turno de trabalho, para o seu plantão. Ele atrasou durante 15 minutos. Ele, ele não foi pontual, a lei exige pontualidade. Né? Durante esses 15 minutos que ele se atrasou, digamos, o plantão, não entrou uma pessoa dentro do plantão, não tem ninguém. É insignificante esse atraso do ponto disciplinar. Vamos lembrar que a gente falou antes, não, o sujeito é o zero em atraso. Isso, obviamente, mostra um comportamento completamente diferente. Falta de compromisso, né? Mero atraso. Né? É. Mas um mero atraso, e principalmente nas cidades grandes, onde o trânsito é terrível, falar, puxa, nós vamos penalizar esse sujeito, ele cometeu de fato uma infração, ou vamos ainda a uma medida que venha ali ser consensual, no sentido de conscientizá-lo. Ninguém atrasa 15 minutos porque gosta de atrasar, fora essas exceções. Então, nós temos ali hoje uma doutrina que é muito clara no apontamento da consideração da insignificância também do ponto de vista da disciplina institucional, do processo do regime disciplinar. Então, a respeito, eu não tenho dúvida. Bom, vamos aos casos concretos. Vamos analisar isso em cada caso. Mas que este raciocínio, que deve haver pressupostos para o reconhecimento ali do cometimento de uma infração e que a violação de um dado bem jurídico é necessário para tanto, não se pode ter dúvida nenhuma. Assim que eu coloco as coisas. O doutor quer fazer um complemento essa questão do princípio da insignificância? Bem pontual e rápido. Não apenas concordando com o tanto que o Zacariotto nos trouxe, e até partindo da objetividade jurídica que traz a proteção de cada uma daquelas condutas, seja com deveres ou como transgressões, o que o objetivo assegurar, né? Que é a boa administração, o bom serviço, a questão da probidade administrativa. Eu vou ter ali certas situações que numa interpretação meramente gramatical vai eventualmente corresponder ou uma falta de dever ou um descumprimento ou uma transgressão disciplinar. Porém, é inequívoco, é claro, é palpável desde logo a inofensividade da conduta. E eu não posso gerar uma punição para quem não ofendeu. Quer dizer, não casa. Eu sou punido por algo que não levou a ofensa alguma, né? Inclusive pela falta de dolo, porque às vezes você não ofende, mas você tem o interesse, né, o objetivo, a ideia de ofender. Mas há condutas ali. Cheguei atrasado no plantão. Eu achei que eu coloquei o despertador às 5 da manhã, mas na realidade eu errei ali no manuseio e coloquei às 6. Num plantão que o meu atraso não trouxe nenhum dano à administração. Ou seja, houve a priori uma conduta ilícita, sim, cheguei atrasado no plantão. Porém, ela trouxe algum prejuízo à administração e foi ideia minha prejudicar a administração? As duas respostas, não. Sequer deve ser instaurado o processo. Apuração, processo disciplinar, se desde prontamente eu consigo compreender que aquilo é absolutamente inofensivo. Essas práticas, né, têm que ser introduzidas pela administração, até mesmo para termos uma administração eficiente, que é aquela que não perde tempo com aquilo que não reclama o tempo da administração. Então, Zacariotto, essa lei orgânica, ela traz alguma norma, algum dispositivo que permite a solução negocial para conflitos disciplinares? Existe essa previsão? A nossa atual lei orgânica, não. Do tempo que nem se imaginava, nem se cogitava esse tipo de medida. Mas o fato é que a nossa lei geral dos funcionários públicos, o nome é funcionário, né? A 10.261, 68, ela foi emendada ano passado, a IFESP, né? O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado, ela foi emendada por uma lei complementar ano passado que trouxe esse tipo de medida, né? As medidas despenalizadoras, onde há uma composição ali negociada com vistas aí ao alcance de objetivos que a pena não alcançaria.
E a pena nós sabemos que ela, por vezes não, tá? Quase sempre, quando ela alcança principalmente aqueles servidores que é raro, mas não são ali de forma nenhuma ali maliciosos, de forma nenhuma ali mal intencionados. Isso traz um desânimo terrível. Isso eu vi durante a minha carreira de delegado, vejo como advogado. Aliás, o simples processo mal instaurado, processo que traz uma grande carga de injustiça, desanima o servidor, o policial, ele é tomado ali por um desânimo, ele não se sente ali prestigiado, ao contrário. Né? Então, por vezes, a atividade disciplinar clássica traz efeitos colaterais ali que não apenas jogam contra o interesse público, né? Como eles, por vezes, causam ali danos maiores do que a própria ação do servidor. Então, em busca desse interesse público, cogita-se de medidas mais adequadas e, entre elas, essas que são, então, despenalizadoras, onde se chama ali o indivíduo a uma composição para que reconheça eventualmente o seu erro, né? E ou se comprometa a ter uma atitude mais zelosa. Então, na Lei 10.261, nós vimos ali, eu não vou lembrar de cabeça o artigo, mas nós vimos ali que foram inseridas medidas dessa natureza, que são as chamadas medidas autocompositivas, né? Que seriam ali a mediação, a conciliação e outras práticas vinculadas ali à ideia de justiça restaurativa. No papel bacana. A questão do termo famoso TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, quer dizer, o sujeito errou, por isso fala em ajustamento de conduta, há um erro a ser corrigido e até a suspensão condicional ali do processo administrativo, da sindicância, na realidade. E essas medidas, elas já podem ser aplicadas, com exceção das primeiras que dependem ali de um decreto. Mas o interessante, gente, é que a nossa Lei 10.261, que é uma lei geral dos servidores, ela prevê, logo no seu artigo 1º, algo que nós temos que ter atenção, que ela se aplica subsidiariamente às leis, aos estatutos especiais, que seria o caso da LOP, naquilo que não contrariá-lo. E essas medidas não me parece que contrariam em nada as disposições ou a melhor interpretação da LOP na parte disciplinar. Então, eu entendo que no que tange à aplicação de termos de ajuste de conduta, de ajustamento de conduta, ou a suspensão condicional do processo, estas previsões hoje da Lei 10.261 já poderiam ser trazidas para o mundo disciplinar da Polícia Civil, naturalmente com o cuidado necessário. Né? Uma coisa que eu queria fazer um complemento, a gente fala em lei nova, em lei nova, em lei nova, e é verdade, nós precisamos de um tecido disciplinar novo, né? Não mais esgarçado, mofado, corroído pela traça aí dos anos a fio, mais de 40 anos. Mas, na verdade, tem muita coisa já à disposição das autoridades corregedoras, né? Fazer uma portaria deixando bem claro, de forma objetiva, o fato, a conduta que se ajusta ali a um descumprimento de dever ou uma transgressão, está na mão da autoridade. Ensejando a ampla defesa, que é um direito. Está na mão da autoridade corregedora. Não é? Permitir o interrogatório do acusado no final do processo está na mão da autoridade corregedora, basta a boa vontade dela. Permitir a participação do advogado no interrogatório dos coacusados está na mão da autoridade corregedora. Abrir vista do relatório final do processo ou da sindicância para a defesa poder, eventualmente, complementar as alegações apresentadas, está na mão da autoridade corregedora. Permitir uma composição, né, uma atividade negocial no campo disciplinar para aquelas faltas pequenas, frente a policiais de reconhecido bom nome na instituição, está na mão das autoridades corregedoras, sem que para isso precise se movimentar, né, o poder legislativo do nosso Estado modificando a lei. Basta que tenha ciência e consciência dos primados constitucionais e que eles dizem todo respeito
ao processo disciplinar para torná-lo o devido processo administrativo. Então, é bom chamar a atenção de todos, porque muita coisa pode ser colocada em prática, né, sem violar a LOP, mas dando a maior atenção e maior prestígio à Constituição da República. Bom, eu acho que hoje vocês tiveram aí uma aula de direito administrativo, penal, constitucional. Tenho certeza que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui falando sobre todos esses aspectos aí processuais, de direito administrativo, constitucional, processo penal. Mas eu tenho que encerrar o programa, infelizmente. Eu agradeço a presença, foi uma honra, foi uma aula. Tenho certeza que o público, tanto os nossos operadores de direito, nossos policiais que assistem, colegas, delegados e até o público leigo, né, em direito, compreendeu e absorveu hoje todo esse ensinamento que vocês tiveram hoje com esses dois mestres aí. Dr. Adilson, sou suspeito para falar, foi meu diretor da academia. O doutor Zacariotto já sabia da competência. Bom, vou deixar considerações finais dos dois antes de fazer o fechamento. Obrigado, viu, doutor Adilson, doutor Zacariotto. Eu agradeço o convite, foi uma honra ter participado com você, Rodrigo. Estamos à disposição, né, e rogo que os órgãos de classe coloquem também na cesta das suas prioridades, né, uma pressão para que se atualize o direito disciplinar, não só da Polícia Civil, né, mas tenhamos um estatuto disciplinar para todo o funcionalismo, eventualmente, do Estado, né, pelo menos com as regras gerais do processo, para que realmente tudo fique conforme a Constituição. E lembrando que isso, em termos de erário, é custo zero, mas em termos de avanço democrático, é algo que amanhã os governantes, as autoridades legislativas poderão seguramente colocar em suas biografias como tendo participado de um processo legislativo novo, né? Considerado que é inadmissível falarmos sempre em modernização do Estado, modernização das linhas férreas, modernização do trânsito, modernização da saúde, mas convivemos ali de uma forma passiva, né, inexplicável, com uma lei que tem 43 anos de idade. Rodrigo, foi um prazer muito grande estar aqui contigo, discutindo, né, esse tema que nos é tão caro. Aliás, estes temas. Eu vou divergir do Adilson uma coisinha agora no final, só para ter graça. O Adilson disse para nós que a alteração desse regime disciplinar teria custo zero. E eu vou dizer, não, tem custo. Menos 10, menos 20. Haverá, na realidade, a implantação de novo regime disciplinar a motivos de economia, de diminuir os custos da administração, na medida em que nós não perderemos mais tempo, teremos mecanismos a abreviar a atividade correcional, né? Isso demandando menos agentes, menos papel, como nós ainda usamos, por incrível que pareça, né? Menos esforços ali despendidos já na persecução da aplicação de penas, às vezes, absurdas, sem nenhum sentido. Aquele exemplo que nós demos, o sujeito atrasou, né? Ele atrasou no plantão. Olha, então vamos instaurar uma sindicância, porque não é caso do emissor. Uma rigorosa. Uma rigorosa, assim, um negócio sem pé nem cabeça, onde nós vamos ter que destacar um servidor para presidir a sindicância, um escrivão, e vai papel daqui, movimenta papel de lá e pede-se prazo. O policial vai se sentir aviltado pelaquela desproporcional reação da administração, vai ter que ter os seus custos com advogado e assim por diante. Então, veja, que problema pode ser evitado a partir de uma reforma bem pé no chão, né, de todo esse regime disciplinar, e para dar cumprimento a uma norma que está aí há 34 anos, que é a Constituição da República, não mais, não menos, né? E que se reserve esse esforço todo para aqueles casos que realmente o exigirem. Então, todo o rigor do mundo, mas quando cabível, né? Dentro de uma relação de razoabilidade aí. No mais, nos colocamos, né, à sua disposição sempre que necessário, e eu reforço essa proposta do Adilson, que
as entidades de classe, a começar pela DIPESP, possam vir a se engajar, né, nesse nosso movimento, digamos assim, estamos lançando aqui, pela reforma da nossa lei orgânica, notadamente nisso que discutimos hoje, a parte disciplinar, o regime disciplinar, né? Se nós queremos valorizar o servidor, o policial, então que o tratemos com a dignidade também nesse âmbito. A proposta fica aqui lançada, fica feita. Anotado, doutor, pode ter certeza que nós vamos anotar essas considerações aí e tentar realmente fazer com que se busque nesse novo governo essa atualização que precisa, né, da nossa lei orgânica aí, que se faz necessária aí diante de toda essa explicação dada por vocês aqui no programa. Bom, eu vou ficando por aqui. O Dr. Adilson tem redes sociais aí, tem Instagram, tanto dele quanto do escritório. Então pode ter certeza que tem bastante dicas interessantes lá sobre direito, né? Tá sempre atualizado. Eu já olhei tanto o site do Dr. Adilson quanto do escritório. Do escritório tem mais, do Dr. Adilson é mais moto, tá? Charuto, coisa que ele gosta. Eu fico por aqui, acompanhem nossas redes aí, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Deixe seus comentários, curtam. Esse feedback de vocês é importante para a gente estar gerando novos conteúdos, trazendo para o programa. Obrigado a todos, até mais.